Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Django, com um Demudo, é um jovem escravo que é libertado por um dentista chamado King Schultz, após este último ter matado um dos homens que guiavam os escravos acorrentados e deixar o outro à própria sorte, ou melhor, a sorte dos escravos que estavam com Django. Em seguida, o dentista explica para o sujeito algo que na verdade já estava mais do que claro, que ele não era um dentista, e sim um caçador de recompensas. King Schultz diz que precisa da ajuda de Django para encontrar um fugitivo que está escondido em uma fazenda. O outrora escravo conhece o homem que King procura, pois o próprio torturou Django e sua esposa no passado. O personagem aceita principalmente porque deseja se vingar deste homem. Fica evidente que a vingança é o principal estímulo de Django, não apenas porque ele era um escravo, inclusive o filme faz questão de mostrar cenas onde ele é maltratado por seus patrões antes de serem executados, porém mais devido ao que fizeram à sua esposa. Isso facilita a empatia que o público sente pelo personagem, além de dar credibilidade às suas motivações. E os posicionamentos de câmera e a trilha sempre épica e empolgante nos permite sentir uma fração da mesma satisfação que Django sente quando seus antigos torturadores morrem. Django mata por conta própria o homem e seus parceiros alvos de King, mas de forma imprudente. Mesmo assim, a situação logo é resolvida quando Schultz, que já tinha todo um pretexto para explicar aquele cenário, mostra o mandato que supostamente lhe dava permissão de pegar os foragidos mortos ou vivos. O dono da fazenda inicialmente até cai na lábia, mas logo percebe que tinha sido feito de bobo e reúne alguns amigos para atacar Django e King. Porém, este último já esperava por aquilo e arma uma emboscada. Nessa cena, vemos uma sátira ao notório grupo racista Ku Klux Klan, que apesar das motivações cruéis e de todo o teor violento, são retratados como piada, tanto pela desorganização e dificuldade de se entenderem, quanto pelo propósito de usarem aquelas roupas e um capuz que mal os permitem enxergar direito. Cabe ressaltar que, na verdade, todos que compartilham ideais racistas são tratados de forma caricata e satírica, como um retrato escrachado e abertamente exagerado, mas que ironicamente não soa estranho, apenas característico. Ainda que alguns desses personagens tenham um desenvolvimento maior, é evidente que o diretor não estava interessado em humanizá-los ou torná-los identificáveis ao público. Todos estes são tratados com certo desprezo por carregarem preconceitos estúpidos, como menosprezar e querer escravizar pessoas apenas porque têm pele escura. O filme aponta sem cerimônias o que eles são: boçais, egocêntricos, prepotentes e pedantes, ao ponto de se sentirem ofendidos ou humilhados quando veem um negro em cima de um cavalo ou dentro de um bar e vestindo roupas comuns. Mais à frente, vemos King e Django desenvolverem uma amizade. Os dois parecem mais bem juntos do que sozinhos. O primeiro precisa da paixão e da força do segundo, enquanto o segundo depende do intelecto e inteligência do primeiro para cumprir seus objetivos. Percebendo que Django tinha potencial, Schultz caça com ele por 6 meses e, nesse meio tempo, o treina para se tornar um verdadeiro caçador de recompensas e, durante um bom período, ambos exercem juntos a profissão enquanto tentam localizar a esposa do jovem ex-escravo. Em suas interações iniciais com Schultz, Django soa quase infantil por ser notavelmente mais inocente, visto que está conhecendo um mundo completamente novo e de uma maneira até então impossível para ele, livre. O personagem se impressiona com tudo, inclusive quando dá o primeiro gole de cerveja. Mesmo quando assume a persona de caçador de recompensas, é notável o entusiasmo singelo que Django exala, como uma criança empolgada. Em contrapartida, King Schultz é um sujeito enigmático em boa parte da exibição. Sabemos muito pouco sobre ele, e até mesmo o que acompanhamos é difícil de decifrar porque o personagem demonstra ser frio e inescrupuloso, como quando diz para Django matar um homem em frente ao seu filho. Porém, vemos vários sinais de que ele é paternalista e benevolente. Schultz permanece com esse caráter vago até a aparição de outro personagem enigmático mais sombrio, que o torna disposto a se sacrificar por alguém. Eventualmente, Django e Schultz conseguem localizar Brunilda na fazenda de Calvin Candy, um apaixonado por lutas de mandingo e que gostava de parecer mais inteligente do que realmente era. Por exemplo, Candy não sabia que Alexandre Dumas, autor da obra Os Três Mosqueteiros, era negro, e chega a dizer que ele era um francês sentimental, quando King diz que o posicionamento do autor diante da escravidão seria de repulsa e tristeza. Mas para todos os efeitos, Candy é um cavalheiro. Seu comportamento é cortês, o personagem usa trajes finos, mas que contrasta com a fina camada de sujeira em seus dentes. Contudo, como Schultz, Calvin tem um caráter vago.
É até possível simpatizar com ele inicialmente, porque o personagem não é um vilão detestável. Claro que em tese não teria motivos para desconfiar, mas a confiança que ele demonstra rapidamente nos convidados ajuda o espectador a entender sua reação quando descobre a traição de Schultz. Se passando por negociadores de lutadores de mandingo, King e Django se infiltram na mansão de Calvin, pretendendo levar Brunilda embora, e conhecem um dos empregados de Candy, chamado Stephen, um senhor negro que é extremamente devoto a seu patrão, ao ponto de compartilhar dos mesmos ideais racistas que ele. Um personagem negro e racista compreensivamente causa estranheza, mas faz sentido devido ao contexto da época. Stephen nem se enxergava como pertencente à raça negra, basta ver como ele tratava seus semelhantes. O personagem se comportava como um branco para poder usufruir de uma mísera fração dos privilégios que os verdadeiros brancos possuíam. É evidente que Stephen gostava daquela vida e não tinha a menor pretensão de abrir mão dela para ajudar outros negros de alguma forma. Porém, é possível que adotar esse comportamento tenha sido sua única alternativa para ter uma vida mais confortável em uma época onde as pessoas de sua cor eram condenadas a serem escravas sem motivo nenhum. Ao mesmo tempo, a existência de um personagem negro mais racista não apenas contribui para o tom satírico do filme, como também serve para reforçar a estupidez e imbecilidade das pessoas que seguem esse ideal de supremacia branca. A dupla protagonista subestima Stephen e continua a executar seu plano de resgatar Brunilda, porém é justamente por causa do fiel conselheiro de Calvin, que desconfia do plano de Django e King e conta tudo ao seu patrão, que o esquema quase dá errado. Candy fica genuinamente perturbado com a traição. Ele mal consegue acreditar no que seu conselheiro lhe diz, porque em pouco tempo se deixou levar pela lábia de um homem com quem, não é exagero presumir, se identificava. Candy provavelmente achou que já conhecia Schultz o suficiente por ambos serem até parecidos em vestimentas. Curiosamente, Calvin, por mais furioso e frustrado que estivesse, não faz nada, a não ser desmascarar toda aquela farsa e demonstrar que tinha vencido. O personagem queria torturá-los psicologicamente e ofender pessoalmente o orgulho de King. Por isso estava realmente disposto a manter um acordo de cavalheiro para cavalheiro, permitindo a liberdade de Schultz e Django, para que estes vivessem com a memória da derrota. Porém, Calvin, ainda nesse ímpeto de humilhar seus adversários, força King a apertar sua mão, sob o pretexto de que era fundamental para o contrato deles ser selado e válido. Desse modo, Calvin é recebido pelo caçador de recompensas com um satisfatório tiro no peito. A morte de Candy representa um ponto de virada não apenas na história, como no caráter de Schultz, que até aquele momento permanecia vago, apesar das ocasionais expressões de desconforto. King ainda não era um herói ou vilão. Ele caminhava entre esses dois conceitos, mas tentava manter uma persona intimidadora e evitar expressar seus genuínos sentimentos. Contudo, quando ele diz, pouco antes de ser morto, que não pôde evitar, esta é uma constatação de quem ele realmente era, aliás, de quem havia escolhido ser. Um sujeito que se sacrifica por um amigo e pelo que julga ser a causa certa. King atira em Candy porque ele não podia mais ajudar a si mesmo. Sua agitação emocional causada pelo confronto com um verdadeiro vilão o forçou a desistir de ser um, para finalmente escolher se sacrificar como um herói faz. Embora atirar em Candy pareça um ato vilanesco por causa da imagem de Stephen chorando desesperadamente, Schultz mantém-se no papel de herói, visto que sua razão para matar é válida e justa, digamos assim. É óbvio que sua ação estava carregada de uma considerável parcela de reação impulsiva devido ao orgulho ferido. Calvin forçou tanto a capacidade de Schultz de ser submisso que acabou pagando o preço por isso. Contudo, é importante entender que seu ato também foi uma escolha, não apenas um reflexo. Ele não podia tolerar a existência de um homem tão maldoso como Candy, porque seria ser cúmplice de seus atos cruéis. Vemos lampejos da quebra da persona inescrupulosa de Schultz, principalmente quando um escravo está sendo despedaçado por cães. Ele não estava preparado para presenciar uma violência tão gratuita e sendo motivo de prazer. Schultz até se manteve firme durante as lutas de mandingo, mas essa representação mais gráfica e brutal finalmente o desestabilizou. Após a morte de King, Django, revoltado, começa a matar todos que consegue dentro da mansão, em uma das cenas mais violentas e inesperadas do filme, que até esse momento se mantinha contido em relação ao sangue, tirando uma ou outra cena mais visceral. Porém, o protagonista se rende quando Brunilda é feita de refém. Ele é preso e quase castrado, mas acaba sendo vendido como escravo para uma fazenda de mineração. O rapaz, porém, ardiloso, consegue enganar os homens que o transportavam para a fazenda, com uma falsa promessa de que ganhariam uma recompensa. Django os mata e volta para a fazenda de Candy, resgata Brunilda e, durante o funeral de Calvin, planta dinamites na residência. Após a volta dos anfitriões, ele os mata, permitindo apenas que as pessoas negras na casa saíssem vivas,
com exceção de Stephen. Deixando o senhor agonizando para morrer com a explosão, Django, agora verdadeiramente livre, foge com Brunilda. A história de Django Livre não é exatamente sobre o personagem título. Apesar de ter sua vingança concluída, alcançado a liberdade e recuperado sua amada, sua jornada só começa mesmo após a morte de King Schultz. Antes disso, tudo o que o espectador observa são os eventos controlados ou comandados por este último. Não parece ser à toa que Rei seja seu primeiro nome. Django, durante boa parte da exibição, é o coadjuvante da própria história, mas assim que Schultz sai de cena, o filme, que era mais calmo, tranquilo e até singelo, ganha outro teor abruptamente, como se refletisse toda a raiva, fúria e impulsividade do agora único protagonista, Django. A tensão aumenta e a violência explode quase que como celebrando a carnificina. Django Livre não objetiva fazer um retrato realista da época da escravidão, mas mesmo assim, o filme não poupa o espectador da triste e cruel realidade dos negros nessa época, tanto que quando se trata dos escravos, há um notável cuidado do diretor em não tornar o sofrimento deles algo caricato e risível. É mantida toda a seriedade e respeito que essa temática exige, mesmo que o tom satírico referente à estupidez daqueles que se consideram superiores apenas por causa da cor de sua pele não seja totalmente apagado. Ainda que o Django não seja necessariamente um herói do seu povo, e ele claramente não se importa com isso, visto que suas motivações são pessoais, vemos que de forma sutil, sua figura inspira outros de sua cor, quando ele é visto se sobressaindo e subjulgando brancos racistas, trazendo a imagem de um homem que pode ser livre, apesar de tudo, apontar ao contrário. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.